Seu crítico interno. Será que você tem crítico interno? Quase todos têm um crítico morando dentro da sua cabeça. Provavelmente você também tem. Vamos ver? Se você costuma usar palavras como deveria ou não deveria, preciso, tenho que, ou então se você costuma se pegar falando para você mesmo o que fez de errado, ou se lamentando da maneira como você se parece, ou se lamentando da maneira como você age, ou se pressionando para se esforçar mais, ou esperando sempre o pior. Então você tem sintomas de que o crítico interno está atuante. O crítico interno é exigente com você e, ao mesmo tempo, despreza você, humilha você, desacredita você. Esse é o papel do crítico interno. Para o crítico interno, não importa o que você faça, nunca é o suficiente, nunca está totalmente correto. Portanto, não há como satisfazer o crítico interno. Não há como satisfazer o crítico interno. E o que o crítico interno faz com sua vida? Quando você tem crítico interno atuante em sua vida fica estagnada. E aí não importam sua competência, seus conhecimentos, seus sonhos, nem seus esforços. Nada disso importa. O crítico interno age através de autossabotagem. É quando você tem comportamentos irracionais, indesejáveis, inexplicáveis. Você faz coisas que sabe que não deveria fazer. Você não consegue fazer coisas que sabe que deveria fazer. Você tem resultados desastrosos e sua vida continua estagnada. E quem é esse crítico interno? Se você prestar bastante atenção nessa voz de crítica que está dentro de você, provavelmente vai identificar a voz do seu pai ou da sua mãe, de seus professores, irmãos ou outras figuras de autoridade que existiram na sua vida desde a infância. E essas vozes são mensagens que você ouviu desde pequena idade. E elas continuam na sua mente inconsciente enquanto você não decide tirá-las de lá. Ou seja, essas vozes vão continuar ali, não vão sair por vontade própria. Só vão sair quando você tomar iniciativa de fazer isso. Pode acontecer também de você não conseguir identificar o dono da voz. Você vai perceber que a voz é sua e de mais ninguém. Quando isso acontece, é porque você já assumiu o papel de crítico. E dessa maneira, você não precisa mais de crítico como pai, mãe, professores, irmãos. Ninguém mais precisa criticar. Você sabe fazer muito bem esse trabalho. Estranhamente, pode ser conveniente ou confortável para você ter o crítico dentro de si. Pai crítico ou mãe crítica vivendo dentro de você pode ser a força oculta que causa falta de vontade ou incapacidade de assumir verdadeira responsabilidade pela sua vida. E ainda mais, se você já sabe que nunca pode fazer nada direito, e é isso que o crítico interno vai dizer para você, se você já sabe que não pode dar o melhor de si, então, para que tentar?
O crítico interno usa vários disfarces. Perfeccionismo é um dos disfarces preferidos do crítico interno. A procrastinação também pode ser causada pelo crítico interno. Timidez. Uma pessoa tímida tem crítico interno muito atuante. A agressividade pode ser causada ou incentivada pelo crítico interno. Sentimento de culpa. Crítico interno em pessoa. Necessidade de controle. Necessidade de controlar outras pessoas ou de ser controlado pelas outras pessoas. Busca exagerada de aceitação por outras pessoas. Tudo isso são disfarces do crítico interno. E para você se livrar do crítico interno, o que significa livrar-se do crítico interno? Ao se livrar do crítico interno, você se torna um adulto sensato, independente e responsável. Parece tudo de bom, mas isso pode assustar algumas pessoas. Algumas pessoas não estão acostumadas com essa independência, responsabilidade, liberdade. Além do mais, não haverá mais a quem culpar pelo que vier a acontecer. E mais ainda, pode ser muito difícil livrar-se do crítico interno, porque o crítico interno representa uma figura de autoridade. É como se você estivesse desobedecendo à autoridade. Por isso, pode causar apreensão só de pensar na ideia de querer silenciar sua voz. Para você lidar com o crítico interno, você precisa de estratégia eficaz. Não basta querer, não basta ter vontade. Você precisa de estratégia eficaz. E você precisa saber acessar o inconsciente. Porque é lá que está o crítico interno. Para silenciar o crítico interno, você precisa reconhecer quando ele está atuando. Esse é o primeiro passo. Se você não sabe quando ele está atuando, você não pode fazer nada. Uma vez que você reconheceu a atuação do crítico interno, você deve trazer o crítico para fora do seu esconderijo. O esconderijo dele é o inconsciente. Depois que você trouxer o crítico para fora do esconderijo, você pode neutralizar ou desestruturar esse crítico com ferramentas e técnicas eficazes. O crítico interno vai continuar fazendo seu trabalho, atrapalhando sua vida, enquanto você não resolver tirá-lo de dentro da sua cabeça. O crítico interno não vai sair de dentro de você por conta própria. Vai depender da sua iniciativa. E sua demora, a demora da sua iniciativa em tirar esse crítico de dentro de você, pode trazer efeito devastador em sua vida.